paz, queridos. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus, visto que uma coisa já aconteceu no passado, onde uma geração, uma nação morreu, pereceu no deserto, justamente por um motivo muito especial. E eu creio que muitos talvez hoje estarão sendo tentados a também perecerem no deserto, perecerem durante o período da sua peregrinação aqui. E eu quero trazer uma palavra para encorajar você. Nós temos orado por vocês todos os dias, por todos os filhos e filhas de Deus espalhados em toda a terra. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus então, mas já deixando para você um clamor aí no seu coração, o tema dessa breve meditação, que é: não morra no deserto. E não morra por quê? Porque existe uma promessa. Exatamente por isso que o autor de Hebreus, o texto que nós vamos ler, ele começa o livro de Hebreus exaltando a pessoa de Cristo, mostrando que Cristo está acima dos anjos, acima de Moisés, acima de toda a criação, que ele se colocou como sumo sacerdote, adentrando aos céus, ao ponto de poder ser um auxílio presente na minha e na sua vida. Então a palavra do Senhor diz assim, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, nós vamos ver o porquê desses dois versículos. 15 e 16 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse talvez é o versículo encorajador para mim e para você. Cheguemos ao trono da graça para encontrarmos ajuda, para encontrarmos misericórdia num tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é aquele que nós mais precisamos, talvez o tempo em que nós vamos ser mais tentados a parar, mais tentados a desistir, mais tentados a olhar para trás e abandonar a fé, a não crer, mesmo vendo e experimentando tantas coisas que Deus já fez. Eu quero falar para você algumas verdades a respeito desse texto, além de nos sermos convidados e impelidos, instigados a nos chegarmos a esse trono da graça para nós sermos ajudados. E algo extraordinário é o fato de que você pode se chegar nesse trono porque Jesus, ele é o seu sumo sacerdote, ele se compadece de você. Agora em Hebreus, vamos entender o porquê que o autor de Hebreus primeiro exalta tanto a Cristo e agora ele chama você para estar próximo, se achegar a Deus, se achegar ao trono da graça para encontrar ajuda. Hebreus 3, 7 e 13 é importantíssimo para nós entendermos isso. Hebreus 3, 7 a 13. Vou ler para você. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, é algo que ele repete várias vezes, o autor de Hebreus, não endureçais o vosso coração como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui tem algumas verdades poderosas para mim e para você. Primeiramente, a possibilidade, que é muito mais fácil isso acontecer do que o contrário, de nós termos o nosso coração endurecido, uma vez que o coração do homem é mau, o coração do homem é enganoso. Então, o autor de Hebreus, ele clama mais uma vez para mim e para você, para todos os filhos e filhas, todos os crentes em Jesus Cristo: olha, exortai-vos uns aos outros, para que no tempo que se chama hoje, não se endureça o vosso coração. E o vosso coração se endurece
Por quê, pastor? O coração endurece por causa do engano do pecado, de pensar, de esquecer das promessas, pensar que as coisas não vão acontecer mais, como Pedro fala numa das suas cartas, as coisas vão permanecer como permaneceram até os dias dos nossos pais, nada aconteceu, não vai acontecer, ou também pelo engano do pecado, olha, nós podemos desobedecer, que nada vai acontecer também, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. O império, lembrando que quando o autor lembra de Israel no deserto, eles estavam exatamente debaixo do império da morte até que veio a lei, mas ali até Moisés a morte ela reinava e o domínio que estava sobre eles era exatamente o pecado, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem ter o entendimento como nós temos hoje, mas eles viviam como escravos. E você sabe que o escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele se move por medo. Então, era exatamente isso. Se você for ler os capítulos anteriores de Hebreus, você vai perceber que o autor também fala que é exatamente esse medo, o medo da morte, que fez muitos perecerem no deserto. E eu creio que hoje, como nos nossos dias, é um tempo bem oportuno para nós meditarmos numa palavra como essa, porque muitos também podem estar perecendo, ou correr o risco de perecer no deserto justamente por medo. E eu quero falar algo para você que está me ouvindo, que vai assistir essa mensagem. O deserto não é um lugar para você morrer. Não morra no deserto, não caia no deserto. 1 Coríntios capítulo 10 diz que toda uma geração, ela provou, ela experimentou, Hebreus fala, eu estou lembrando também de 1 Coríntios capítulo 10, eles provaram e viram, experimentaram Deus, mas mesmo assim o provocaram. Por quê? Porque não conheceram a Deus. Você pode provar a Deus, você pode experimentar e ver os milagres de Deus todos os dias, mas isso não significa que você vai conhecê-lo. E o que faz você permanecer firme e não voltar atrás e não abandonar a sua fé é justamente não o fato simplesmente de você ver ou experimentar, mas é conhecer os seus caminhos, conhecer os caminhos de Deus. Eu quero continuar aqui também lembrando algumas coisas para você, o 13 e 14, vamos continuar, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O grande segredo, o grande mistério que uma geração ela pereceu no deserto e não compreendeu isso, é justamente porque Deus ele deu uma promessa para o seu povo, e essa promessa, a promessa de um repouso, a qual Davi falou, a qual o autor de Hebreus falou, a qual Josué colocou o povo numa terra, mas ainda não era esse repouso, era como sombra de algo que Deus tem preparado para todos nós. Como naqueles dias, assim como nos nossos dias, nós temos promessas que Deus tem dado para mim e para você, e que ela deve ser suficiente para te conduzir até o trono da graça, se achegar a Deus, para ter força suficiente para não abandonar o Senhor e não ter o coração endurecido nesses dias. O grande problema, a grande ameaça que eu vejo dos homens e mulheres de Deus nesses dias é ter o seu coração endurecido. Mesmo no deserto, diante de lutas e adversidades, em algum momento você ouvir mais as circunstâncias à sua volta do que a promessa de Deus, estar ali lembrando dela todos os dias, como Paulo falou. Se tem alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. E é exatamente isso. Isso é um exercício diário. Israel tinha, se compreendesse isso, que ele precisava meditar na promessa todos os dias, um exortando ao outro todos os dias. É um exercício como você exercita o seu físico, para que a sua mente seja guardada, o seu coração seja guardado e ele não seja endurecido pelo pecado. Agora eu vou continuar lendo mais algumas coisas para você. É interessante que, deixa eu só lembrar um versículo para você, no capítulo 2 de Hebreus também, estamos meditando no livro de Hebreus, nos primeiros 4 capítulos principalmente, mas no primeiro versículo do capítulo 2, o autor fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, é tempo de você, de a minha vida, a minha família, todos aqueles que estão em Cristo,
cuidar, lembrar das coisas que nós temos ouvido, lembrar das coisas que nós temos visto e exatamente fazer um exercício. E é uma avaliação pessoal agora. Se nós estamos entre aqueles que simplesmente viram e experimentaram, mas não conheceram. Porque se nós estivermos entre aqueles que viram, que experimentaram, mas não conheceram, nós provavelmente estaremos entre aqueles que vão perecer no meio de uma caminhada. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se nós estamos conhecendo os caminhos do Senhor, se nós estamos conhecendo a Deus, a Cristo, atendendo esse clamor, esse convite do autor de Hebreus, o convite que Jesus fez também nos evangelhos e Paulo e os apelos dos apóstolos, se nós estamos conhecendo a Cristo todos os dias, eu quero falar para você, não tem por que você temer, não tem por que você ter pânico, não tem por que você perder a paz. Ainda que no deserto haja adversidades, ainda que todas as circunstâncias ao seu redor no deserto são contrários, porque não existe nada no deserto, absolutamente nada que possa fazer você acreditar numa promessa tão extraordinária como aquelas dos dias de Israel. A promessa que nós temos hoje como igreja é tão extraordinária, mais ainda, porque é uma promessa sobrenatural que seus olhos nunca viram, que não passou no seu coração, mas isso é o que Deus tem preparado para mim e para você, e eu quero falar para você, você não entrou nisso ainda, você vai entrar. Então, por favor, passe nesses dias exercitando diariamente a sua mente, o seu coração, fazendo esse exercício de lembrar as promessas, de encorajar uns aos outros. E isso é a forma correta de nós sermos igreja. De tantas outras coisas que nós podemos fazer, mas o exortar uns aos outros e permanecer fiel, lembrando das promessas, porque isso é o que dá vitória no mundo a mim e a você. É a nossa fé. Então, eu quero continuar aqui, Hebreus 4 agora, estamos nos aproximando já para fechar essa palavra, Hebreus 4, 7 a 13, importantíssimo esse texto, para nós entendermos o clamor desses primeiros capítulos de Hebreus, na supremacia de Cristo, de ser o sumo sacerdote e pedir que nós nos acheguemos a Ele, buscar. Se achegar é uma ação que você tem que fazer, é uma decisão que você tem que tomar. Se você ficar sentado, se você ficar parado, estagnado, inerte, você nunca vai fazer isso e nunca vai experimentar isso também. Agora eu quero fechar essa palavra. Como não ter o coração endurecido? O coração endurecido que é endurecido por causa do engano do pecado. É onde brota os pecados, as concupiscências do homem, os maus pensamentos, tudo brota do coração. Então aqui a chave é o seu coração, é o meu coração. Agora vamos lá. Hebreus 4, 7 a 13. Vamos ler. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi agora. Muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. De novo, o mesmo apelo. Para você ver que a tendência, como naqueles dias, como nos nossos dias, é exatamente o coração ser endurecido. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para mim e para você. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. É um modelo que vai ser replicado para mim e para você. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar a Cristo, o nosso Senhor. Então aqui algumas coisas eu quero trazer para você agora, para nós estarmos meditando, encerrando essa palavra. Primeiro, é o que nós já vimos até agora, resta-nos um repouso. E esse repouso, a palavra fala que é de uma promessa de Deus que você não alcançou ainda, mas é que ela está guardada, não pode perecer, ela não pode ser roubada de você. Você pode perder tudo nessa vida, tudo
que é material, mas a promessa de Deus, o diabo não pode tocar, você não perde, ninguém pode tocar nessa promessa. É aquilo que nós mais deveríamos valorizar, é aquilo que Israel deveria ter mais valorizado se os espias, se aqueles 10 espias tivessem entendido isso. Que olha, simplesmente Deus falou, Deus prometeu, existe uma promessa e aquele que prometeu é fiel, mas eles viram as obras, experimentaram de Deus, mas não conheceram o Deus que tinha prometido a virtude de Deus, o poder de Deus, os caminhos de Deus, para que eles pudessem ter se atentado simplesmente na palavra. Primeira coisa, então, resta-nos uma promessa, que é essa promessa que pode guiar a minha vida e guiar a sua vida, que faz a sua vida ser abundante, firme, de você estar em Cristo, fundamentado em Cristo. Qual é o homem que ouve e obedece a palavra de Deus? No Evangelho diz, é aquele homem que está em Cristo, aquele homem que cavou profundo. Então, são dias que eu creio que muitos estão tendo a oportunidade de entrar no secreto de novo e cavar, retomar, né, pegar pá de novo e começar a cavar até encostar, se fundamentar em Cristo de uma vez por todas. Segunda coisa, então, a respeito do engano do pecado. Não vai, como eu já falei, as mentiras que o pecado, que nós herdamos dos nossos pais de uma falsa religião, que falaram tantas coisas que não são verdades. A palavra fala, se os anjos desobedeceram e receberam punição, quanto mais nós. A desobediência, ela traz punição. Não pense diferente disso. A palavra fala que aqueles que estiverem firmes, aqueles que não olharem para trás, eles têm uma característica, eles são aqueles que ouvem, que consideram o que Deus falou e permanecem firmes naquilo ali, mas é algo impossível, simplesmente com a força do homem. Por isso que Hebreus fala, achegai-vos no trono da graça. A graça, ela é capacitadora para mim e para você, segundo o livro de Tito, ela é aquilo que faz você poder viver de forma santa, justa e sóbria nesse mundo. Então, por favor, conte, se achegue a Cristo nesses dias, se achegue ao trono da graça, para que você possa experimentar isso. Agora, sobre o endurecimento do coração, essa iniquidade se multiplicando nos nossos dias, de geração a geração, a palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos também se esfriaria, o coração se endureceria, as pessoas não enxergariam isso e estariam bloqueadas. Mas há uma coisa capaz de mudar essa realidade. Independente de onde você está agora, independente da sua situação, eu quero falar essa palavra, por isso que o autor de Hebreus fala, se hoje você ouvir, não endureça o seu coração. Por quê? Porque a palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que pode penetrar ao ponto da divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E por que que essa palavra, como ela tem algumas coisas que ela pode fazer poderosa? Primeiro, a palavra de Deus é aquilo que pode dar vida aonde está dominado pela morte. Como diz lá em Ezequiel, no vale de ossos secos, profetiza a minha palavra que os ossos vão viver novamente, esse corpo vai viver novamente. Então, somente pela palavra, pelas escrituras, pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Em Efésios 5 também diz que pela mesma palavra, pelas escrituras, pela Bíblia, é que Jesus está lavando e purificando a sua noiva, a igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Então, é sobre isso que nós estamos tratando e nós estamos cuidando aqui, de uma igreja gloriosa, de uma igreja perfeita, sem mácula e sem ruga. Ah, pastor, não estou vendo, mas veja pela fé, porque o justo não vive por vista, mas o justo vive pela fé. Aquilo que é profético, o testemunho de Cristo, as suas palavras, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, João diz em Apocalipse. Agora, somente essa palavra, e diz assim, que essa palavra mesmo, versículo 12 e 13 de Hebreus capítulo 4, não há nada encoberto diante dela, e ela pode, todas as coisas estão nuas e patentes diante dela, e ela faz 2 coisas, ela pode discernir os seus pensamentos, e ela também penetra, ela descortina para você as intenções do seu coração. Eu quero fechar essa palavra falando algo para você. Hoje são dias que Deus tem dado oportunidade, tem como se fosse aberto uma janela no céu, uma oportunidade para mim e para você. Não simplesmente para você conhecer mais a Deus, mas para você conhecer mais você mesmo. A palavra de Deus
dentre muitos poderes que ela tem esses dois poderes, de discernir os pensamentos do homem, de mostrar para você, de discernir, separar os seus pensamentos daquilo que é bom e aquilo que é ruim, mostrar para você os pensamentos maus, mas principalmente mostrar para mim e para você algo que se chama as intenções do nosso coração. É aonde surge, aonde brota, é aquilo que sobrepõe a aparência de crente, é aquilo que sobrepõe a aparência de uma espiritualidade, é aquilo que sobrepõe as coisas que você pode ouvir e ver. Então eu quero falar para você, busque, se achegue a esse trono, busque a presença de Deus, conhecer a Deus, busque a Cristo nesses dias, a sua palavra. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a palavra de Deus, não endureça o seu coração, então, como Israel um dia fez no deserto e pereceu. Por que eu estou falando isso? Porque nós não somos feitos para morrer no deserto. O deserto é um lugar de passagem até que nós entramos no nosso repouso, na nossa promessa. Então, deserto é um lugar que você não vê nada, é um lugar de tribulação, é um lugar de dificuldades, é um lugar que você vai ter que vencer, ultrapassar os seus limites. A gente sabe que o homem pode ir até o seu limite, mas depois do seu limite ainda Deus tem algo a mais para mim, para você. Deus pode participar. Então eu quero falar para você, permita a palavra de Deus discernir os seus pensamentos e intenções. Exortai-vos uns aos outros, né? Hebreus 3,13. Faça esse exercício, ligue, fale com irmãos, faça chamadas de vídeo, converse um com o outro, exortando, vale a pena. Eu quero lembrar um texto com você de Malaquias. Malaquias diz que Deus tem um livro que ele marca todo aquele que fica encorajando um ao outro. Aqui, olha, continua, vai valer a pena, vai valer a pena. Deus tem escrito um livro, porque também naqueles dias muitos estavam pensando em desistir. Não desista. Busque ouvir a voz de Deus nesses dias. Por isso, Hebreus 4,16, chegai-vos a Deus. Então, esse é o meu recado, é a minha oração, é exatamente essa, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Existe um repouso, existe uma promessa capaz de nos conduzir em qualquer terreno, em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Não fique limitado, não fique preso a querer saber se é o tempo, se não é o tempo, como os apóstolos fizeram em Atos 1. O tempo pertence a Deus. Deus, somente a Deus. Cabe a nós sermos testemunhas de Cristo, cabe a nós sermos igreja, e uma das coisas é exortando uns aos outros a permanecermos firmes. Que Deus abençoe você poderosamente, e essa é a nossa oração, nós estamos juntos nisso, em nome de Jesus.